Oi vocês! Passando aqui rapidamente, vídeo curto, vídeo express, para fazer atualizações para vocês sobre dois temas. O primeiro sobre Mike, que, enfim, últimos meses veio esquentando esse nome, nas últimas semanas esquentou ainda mais, deixamos todos vocês na expectativa em relação a essa negociação, que estava de fato avançando, mas eu não trago as melhores das notícias quanto a esse nome. E sobre escalação, né? Amanhã o Santos joga contra o Mirassol. E o Kleber definiu esse time para amanhã, então são dois assuntos que está na mente dos santistas e eu vim tirar algumas dúvidas para vocês. Bom, vou começar pelo Mike. Esse nome que trouxe tanta expectativa, realmente chegou muito perto de ficar concretizada essa negociação, mas nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, as coisas esfriaram bastante. O que chegou em mim, inclusive, foi até a palavra melô. Mas vou dar tempo ao tempo, porque tudo é muito dinâmico, de repente as coisas mudam, o Santos consegue convencer e na próxima semana, bum, avança de novo. Então eu não vou dar como melô, mas tá bem frio, tipo iceberg. Por quê? O Santos, como a gente estava falando semana passada, e o Mossad trouxe essa informação, o Santos está na estratégia de tentar um pré-contrato com o Mike para fazer uma pressão pro Palmeiras, perdão, antecipar essa saída do Mike de lá, via esse pré-contrato. O contrato do Mike vai até 2026, final de 2025, né? E o Santos tentaria para 2026 esse pré-contrato, e já pedindo pro Palmeiras antecipar essa saída, dando uma graninha, e tendo ele agora. Mas o Abel quer contar com ele, e a prova disso é que ele tá entrando em jogos, e pelo que eu ouvi, a intenção do Abel é colocar ele nos próximos jogos. Se completar 7, não tem condição de ir para um time do clube brasileiro, né? E aí cai por terra a ideia do Santos de ter o Mike nesse ano. O Santos segue tentando, mas entende que essa dificuldade vai ser bem maior do que se esperava. Inicialmente existe um otimismo, sobretudo porque a gente sabe que o Mike também gostaria de vir para o Santos. Mas com a ideia do Palmeiras ter proposto essa renovação de contrato, mas mais do que isso, o Abel falar que conta com ele, começou a afunilar a situação para uma situação mais ou menos, sabe? Então, o que me disseram é que tá bem frio. Desculpa, precisava molhar a garganta. Me disseram que tá bem frio, o que particularmente lamentam também, né? O Santos busca uma oportunidade de mercado, não tem esse segundo nome na manga, mas começa a buscar uma segunda opção, ainda que meio distante, porque queria um nome mais para resolver, né? Para compor já chegou o Igor Vinícius, que está sendo observado para ver se tem essa condição de ser titular. Enquanto isso não acontece, Escobar improvisado pela direita, mas a intenção primordial do Santos era trazer um nome para resolver de vez essa lateral direita, que foi uma dor de cabeça muito maior do que se esperava e por um tempo muito maior também do que se esperava. Então é isso. O Mike, por enquanto, está bem distante. O Santos desacelerou legal nessa negociação, tá esperando, basicamente, porque o que tinha para fazer já foi feito, que foi falar: Mike, a gente te quer, a gente te oferece um pré-contrato e a gente vai tentar agora fazer o Palmeiras te liberar para nós o quanto antes, pra gente te ter o quanto antes por aqui. O Mike falou sim, só que o Palmeiras disse: não é bem assim. Então estão meio que aguardando, entendendo se o Abel vai de fato utilizar ele para os próximos jogos. Se começar a oscilar esse encaixe dele no time, o Abel entender que não vale a pena, aí sim essa liberação pode acontecer. E é por isso que eu não falo que melou, mas tá bem fria essa negociação no momento, tá? Então dei uma desencanada, tipo o Brian Rodrigues, sabe? Deu uma desencanada dessa negociação do Mike. E sobre time, veio o que esperava, né? O que a gente já estava na expectativa, meio que se definiu e concretizou. Hoje teve treino pela manhã, o Kleber esboçou o time e basicamente a troca básica de sai David, entra David Washington, Neymar de falso 9. Então, no meio, Rincon. Então, a única mudança realmente que aconteceu do último time pro atual foi a saída do David Washington pro Roleiser voltar a fazer essa dupla com o Neymar. E o Neymar ficar mais livre ali na área, como foi contra o Botafogo. O repeteco do que deu certo. E eu fico muito feliz, porque eu tava no receio de que o Kleber esperasse mais pra testar esse esquema de novo, mesmo tendo elogiado o jogo contra o Botafogo, depois na coletiva contra o Flamengo. Ele também falou que gostaria de usar o Neymar das duas formas e que estudaria jogo a jogo, mas de cara já saiu o David, que não vem rendendo ali na centroavância, pra encaixe de Roleiser e Neymar juntos, que são o primor do Santos Futebol Clube ali na meiuca. Então, Rincon, Zé Rafael, Neymar, Roleiser, Barreal, Guilherme e Neymar flutuando ali na frente como um falso 9. Gosto muito, imagino que vocês também vão soltar fogos por aí, por conta da volta do Roleiser. Finalmente vamos ter o Roleiser de volta.
É um jogo bem difícil, o Mirassol é um jogo que me dá frio na barriga, é um time muito competitivo, que tem uma solidez muito forte em todos os setores, então eu tô particularmente com receio. Mas se a gente ganhou contra o Flamengo, galera, a expectativa e a disputa tá muito boa para esse próximo jogo, o Santos embalado, mentalmente forte. O Kleber Xavier tá bem feliz, aplicando treinos, pelo que eu ouço, né, porque eu não tenho mais a possibilidade de ver. Pode abrir um treino, inclusive, se quiser, viu, Kleber Xavier? Saudades de estar nesse tete-a-tete, observando tudo. Então, saudades de um treino aberto. Mas pelo que eu ouvi e apurei, os treinos estão bem intensos. E um ambiente muito leve, todo mundo brincando com todo mundo, ainda mais depois do Flamengo. A situação tá bem tranquila no Santos, um ambiente muito bom. O que é primordial também, né? Porque isso leva consideravelmente a parte mental da equipe também. Então, se tá bom o ambiente e agora venceu contra o Flamengo, a tendência é que o Santos se estruture ainda melhor para um jogo contra o Mirassol, depois de vir embalado do Flamengo. Fechou! 6 minutinhos de vídeo só para atualizar então, Mike. Escalação. Estou ansiosíssima pro jogo de amanhã. Quero que você deixe seu palpite de placar, por favor. Faz a boa. Eu acho que 1-0 tá ótimo, tá? Mas eu acho que vai ser 2-1. Tomara a Deus, que 2-0 pra mim é impecável, tá? Mas eu tô na expectativa de um 2-1. Vai ser um jogo bem difícil, contra o Mirassol, na casa deles. Não sei. Mas eu aposto no 2-1. Deixa seu palpite aqui embaixo pra mim, faz a boa, por favor. E não esquece, por favor, de deixar o like, tá bom? Deixa o like pra fortalecer esse canal maravilhoso. Se inscreve, já somos quase 18 mil por aqui. Te agradeço grandão por estar aqui comigo. Hypa esse vídeo pra gente subir lá, ó, e o pessoal conhecer mais o canal da Setorista da Vila. Se puder, se torne membro também, que tem vídeos exclusivos de bastidores, histórias, vivências do jornalismo e mais tranqueirinhas e bobajadas por lá pra gente se divertir juntos, fechou? Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!